pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um dos contos deste livro aqui de Chekhov. Esse conto se chama Enfermaria número 6. Esse conto foi publicado em 1892 na Rússia. E lendo a história a gente percebe que ele se passa num momento contemporâneo a essa época da publicação. A gente também percebe que se passa numa pequena cidade da Rússia, muito embora ele não fale o nome da cidade. Esse conto é bem complexo, mas ele traz essencialmente a relação entre o médico e o paciente. E aqui na enfermaria número 6, ele faz a descrição bem no início, é um lugar onde são internadas as pessoas com problemas psiquiátricos. Além da relação médico-paciente, também são tratadas várias questões sociais, e a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, o médico da história, ele é um médico geral, digamos que é um médico principal do hospital, e esse médico é uma pessoa muito solitária, porque ele considera que todas as pessoas que vivem ali naquela cidade são muito mesquinhas, são pessoas que se importam com o que não é relevante, e ele acha que ele não consegue conversar com ninguém, porque nenhuma conversa dali seria realmente útil. Do outro lado, nós temos um paciente que é um dos poucos pacientes da enfermaria número 6, e ele é um homem que era muito culto antes de entrar ali, e por questões diversas ele teve um ataque de pânico, e ele acabou desenvolvendo uma mania de perseguição. Por esse homem ser uma pessoa muito culta e que já tinha uma visão de mundo bem ampla antes de entrar na enfermaria número 6, ele consegue fazer uma análise muito precisa de tudo o que acontece ali dentro. E a gente vai ver no decorrer da história que nós temos funcionários corruptos, tem tudo que existe na sociedade também existe dentro dessa particularidade do hospital. E é justamente por esse paciente conseguir fazer essa análise tão bem feita de tudo que acontece, ter uma cultura tão ampla, que o médico encontra nele uma pessoa com quem conversar. E aqui a gente percebe de uma maneira bem forte a relação da sociedade sobre o hospital. Porque, como o médico era o médico principal do hospital, ele circulava em todas as esferas da sociedade. E pessoas importantes passaram a não gostar dessa relação que ele passou a ter com o paciente. O médico já era um pouco mais velho, acabaram como que aposentando ele, para que ele saísse do hospital e não tivesse mais contato com o paciente. E por essa aproximação, pelas pessoas considerarem tão exótico o médico se aproximar do paciente, o médico acabou sendo internado também na enfermaria número 6, pois se considerou que ele tivesse perdido o senso, pois aquela relação de o médico conversar efetivamente com o paciente, escutar, debater sobre algum assunto, era completamente mal visto e inclusive não era nem desejado. No ponto da internação do médico, a gente se faz a pergunta, afinal, o que é loucura? Imagino que este conto não queira responder necessariamente essa pergunta, acho que não é nem a finalidade dele, mas a gente percebe que há um questionamento social muito forte no livro, até porque o autor também é médico. Então ele consegue trazer um grau de realidade muito grande para a história. Além disso, os diálogos entre o médico e o paciente são cheios de crítica social e também demonstram que talvez o paciente, por ter a mania de perseguição que ele tinha, talvez algum outro tratamento fosse mais efetivo do que manter ele trancado num prédio. E também considerando que o médico foi internado pelo simples fato de conversar com o paciente, porque foi realmente esse o motivo, a gente consegue perceber também que não necessariamente alguém esteja doente para ser internado, mas pode ser a possibilidade de retirar alguém da sociedade. A história também faz uma crítica muito forte à estrutura hospitalar, que não funciona, que é precária e que também é cheia de corrupção, além da crítica da estrutura social como um todo, de como as pessoas se organizam em sociedade. Bom, essa foi uma breve análise do conto Enfermaria número 6 de Chekhov. Até o próximo vídeo!